Então, continuando aqui. Observe o seguinte, o trabalho que dá. Ó. Você tem que criar a coleção. Você está selecionando todos os registros da base de dados. Você tem que criar um command. Você cria um objeto SQL connection. Você cria um objeto SQL command. Dá um select na base de dados. Dá um select na base de dados. Com order by, nesse caso é todos. Pode ser direto. Dá um execute header, usando um objeto chamado data header. Data header é uma lista encadeada, ou seja, é um objeto forward only. Você somente consegue navegar para frente com ele. Ele não é uma lista duplamente encadeada, ele não tem o conceito de move back. Você só consegue mover para frente o ponteiro. É a forma mais rápida de você acessar uma base de dados. Você não transformou ele em coleção nenhuma. Você colocou um ponteiro no endereço da memória onde os dados estão armazenados. E toda vez que você dá um read, o ponteiro vai para o próximo. O ponteiro começa no BOF e o ponteiro termina no EOF. O BOF é o begin of file e termina no EOF, que é o end of file. Viu? Não é outra coisa não. Enquanto ele estiver conseguindo ler, ou seja, odr.read, read, ele saiu do BOF e se ele achou um registro, ele retorna true. Se ele não achou, ele retorna false. Aí para cada registro que ele achar, ele cria uma instância do produto, atribui os valores com os métodos de leitura do data reader, getString, por aí vai. E todas as propriedades do objeto que são espelhadas do banco de dados, que são persistidas no banco de dados, e adiciona esse objeto instanciado na coleção que você vai retornar. Fecha o data reader, fecha o command, fecha a conexão, libera a conexão e retorna a lista. Você só pode ter, por connection do ADO, um data reader funcionando por vez. Você não consegue ter 2 data reader abertos. É um bloqueio da tecnologia. A tecnologia não permite que você faça isso. Aqui, ó, new product. E ele vai retornar quantas instâncias de objeto tiverem registro no banco de dados. E lá na view ou na control, você vai trabalhar somente com a coleção de objetos. Você não vai estar conectado no banco de dados. Ele vai retornar essa coleção e você vai estar trabalhando com ela. Já, com certeza. Com certeza eu poderia fazer. Essa aqui é obter produto. Está vendo que retorna um objeto do tipo produto. Ou seja, ela retorna um produto. Ela passa o código. Aqui ela cria o objeto. Utiliza o método dela que carrega o próprio produto. Se não for nulo, se for nulo o nome, retorna null. Se não for nulo, retorna o próprio produto. E esse aqui é o método interno de objeto, é um método de objeto, ou seja, não um método estático. O método estático é um método de classe. Esse é o método de classe, ou seja, é a classe que retorna. Tanto que ela instancia o objeto antes de usar o carrega produto. Ela instancia o objeto, atribui o código e usa ele. É um método de objeto. O objeto está instanciado aqui, ó. Está dentro da variável ao produto. E esse carrega produto carrega as propriedades internas do objeto, com o valor que está na propriedade de código. Então seria dessa forma que você faria classe a classe para criar os seus objetos. E aí, daqui para frente, por exemplo, na controladora, é a mesma coisa que fosse feita usando link, por exemplo. Seria a mesma coisa do que usando qualquer outra tecnologia. Ou seja, a controladora continua sendo uma casquinha. O produto pode incluir, alterar, excluir, obter produto, todos os produtos. Uma casquinha. E a view aqui não está pronta. Vou mostrar uma view pronta em VB.NET. Mesmo esquema. Aqui tem outras classes para a gente olhar, o esqueleto de outras classes criado. Legal, outras classes, vem a classe só tem esqueleto. Isso aqui é um recurso que você tem quando você programa classe, de criar regiões dentro da sua programação. É formado pelo bloco região e end região, e fim da região, né? E aí você consegue
agrupar o seu código, já que não te interessa mais ver isso. Você agrupa. Método privado, tem o carrega parâmetros, também escrito em VB.NET. E os métodos públicos seguindo aquele mesmo conceito. Ou seja, quem programa em C#, quem conhece os objetos do VB, sabe programar em C#. Só muda a sintaxe. Por quê? Porque os objetos são a mesma coisa. A SQL Connect, a SQL Command, Execute no Query, Dispose, Close, etc. Só muda a sintaxe. Obter cliente, todos os clientes, está vendo aqui, ó, list of, mesmo esquema para fazer. E a interface, nesse caso, é uma interface comum, faz uso da controladora. Novo não usa nada, só interface. Cria o objeto, atribui o valor para o objeto e faz uso da controladora para fazer as opções que tem que fazer. Então vai ser a mesma coisa programando interface com C#. Eu mostrei a interface, não nesse projeto. Eu acho que eu fiz um projeto aqui. Esse projeto aqui. Esse projeto aqui, se não me engano, eu programei já. Aqui, esse projeto eu programei em C#. Seria isso aqui, ó. Opa, isso aqui está em VB também. Bem, vamos fazê-lo em C# então, aqui dentro de sala de aula. O que acontece? O que eu tenho aqui para passar para vocês? Eu tenho esse documento aqui, que é um documento ensinando, criando projetos em camadas usando a DO.NET C#. Aqui está mostrando também como é que faz em VB. Tem todas as dicas para criar um projeto, passo a passo, com imagenzinha e tudo. Em VB.NET em C#, mostrando as diferenças, VB.NET C#, VB.NET C#, VB.NET C#, explicando passo a passo o que é cada um, para vocês lerem, mostrando os diagramas que foram criados, ó, aqueles diagramas, diagrama de classe, explicando cada um dos métodos, classe participante de cada um colado, como fica o projeto em VB.NET, como fica o projeto em C#, o código em VB.NET, o código em C#, código em VB.NET, código em C#, VB.NET em C#, só que eu ainda não acabei. Ainda falta o finalzinho dele. Ainda falta o finalzinho passar para C#. Que é exatamente aquela interface que vocês viram pronta. Então eu ainda não vou passar esse artigo para vocês. Porque eu ainda não terminei ele em C#. Mas eu devo terminar essa semana, aí eu disponibilizo para vocês fazerem esse projeto. O artigo está com 28 páginas, deve terminar com umas 30, 32 páginas. É um artigo bem completo, no passo a passo, mostrando como faz o MVC, que é o material que falta para vocês efetivamente. E mostra tudo, passo a passo, para vocês guardarem. E eu posso dizer tranquilamente que vocês não vão achar material igual em português. Ó. Quem vê até pensa, né? O cara é o bicho.